Então aqui a gente vai começar batendo as 200 gramas de manteiga. Hoje eu achei que seria o dia perfeito para desafiar meus traumas e fazer um projeto de design. E eu ainda tô em um pouco de dúvida. Acreditem ou não, mas faz muito tempo que a gente não faz cookies aqui em casa. E hoje uma amiga minha veio visitar e ela comentou que tava com saudade dos meus cookies. E também o dia tava meio nublado e pra baixo e eu pensei que é o clima perfeito pra fazer a receita. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, já que nos últimos vídeos eu não passei nenhuma medida nem nada. Aqui tem 450 gramas de farinha de trigo, com 5 gramas de bicarbonato de sódio, 5 gramas de fermento e 5 gramas de sal. Aqui tem 100 gramas de açúcar branco, 200 gramas de açúcar mascavo. Aqui são 200 gramas de margarina sem sal. O correto na receita é manteiga, só que a gente não tem aqui em casa, então a gente substitui por margarina. 5 gramas de essência de baunilha, um ovo. E aqui também era para ser 350 gramas de gotas de chocolate. Só que acabou e só sobrou isso aqui no saquinho. Então, no fim, foram 260 gramas. Eu acho que não vai ser muito problema, porque normalmente quando eu faço a receita com 350 sempre sobra um pouco. Então torcemos para que não dê nenhum problema. Agora vamos para a batedeira. Então aqui a gente vai começar batendo as 200 gramas de manteiga ou margarina, o açúcar branco e o açúcar mascavo em uma velocidade média até ele começar a ficar uma pasta um pouco mais clara que a cor do açúcar mascavo. Quando tiver numa cor assim, daí pode adicionar um ovo. E 5 gramas de essência de baunilha. E pode voltar a bater. Agora a gente vai adicionar essa mistura da farinha em 2 partes. Agora que a massa já tá assim mais sequinha, eu vou tirar essa bacia aqui da batedeira e vou adicionar as gotas de chocolate. Uma coisa que eu vou fazer de diferente dessa vez é que antes eu sempre assava todos os cookies de uma vez. Dessa vez, minha mãe comprou pra mim umas ziplocs pra eu fazer umas bolinhas e colocar no congelador. Pra toda vez que eu quiser, eu posso ter cookies fresquinhos pra comer. Então agora eu vou fazer as bolinhas e guardar as que eu não vou precisar hoje nessas bagzinhas.
주니? 걔 좀 들어오라고 해봐. 몸색 좀 하다. 네. 무슨 몸투색을 해요? 내가 도둑이 아닌데. 얘 봐라. 너 진짜 뭐 숨겼구나. 그리 다가. 같이 안 속상해야 더 좋죠. 그래 맞다. 같이 안 속상해야 더 좋다. Hoje eu achei que seria o dia perfeito para desafiar os meus traumas e fazer um projeto de design. Nos meus vídeos anteriores eu já tinha falado que eu tava meio presa com o design, meio estagnada, que eu não tava feliz com os meus projetos e que nada que eu fazia eu ficava satisfeita. E desde que eu saí da minha empresa, da minha última empresa, eu basicamente nunca mais toquei em projeto de design. Eu deixei totalmente de lado para focar no canal e em audiovisual. E faz muito tempo que eu não abro o Illustrator ou o Photoshop se não for pra fazer uma thumbnail do YouTube. E ontem eu tava vendo alguns vídeos e eu cheguei no canal da Mika, onde ela tem um programa no canal dela chamado Graphic Design is My Passion, onde ela vai fazendo os projetos de design junto com os espectadores. E eu vi um projeto de uma cafeteria e da identidade visual do Somber, e me deixou bem inspirada para voltar a mexer com design. Então hoje eu resolvi fazer um projeto fictício de um bar, que é mais puxado para um estilo pub, jazz, algo mais chique, noturno, que é uma vibe que eu tô gostando bastante ultimamente. E eu tô bem ansiosa para fazer alguma coisa para preencher um pouco meu portfólio, que faz muito tempo que eu não atualizo. E é isso, vamos ver como vai ser, eu vou estar gravando o processo e eu espero que eu não passe o dia inteiro presa nisso por conta do meu perfeccionismo. Mas vamos ver. Depois de algum tempo de pesquisa, essa daqui foi a paleta de cores que eu escolhi. Eu queria fugir um pouco do vermelho, que era uma cor bem predominante aqui nas fotos de referência que eu estava seguindo. Então eu resolvi seguir essa cartela como exemplo. E eu peguei esse laranja aqui. E também escolhi o verde, que era uma das outras cores que aparecia bastante.
Então ficou essas duas cores como principais, o verde sendo a principal e o laranja complementar. E essas duas cores aqui como de apoio, que esse daqui é um bege mais puxado para uma areia e um marrom bem escuro. E para os nomes, eu tinha 3 opções. O Noite Dela, que é um trocadilho com a Ella Fitzgerald, que é uma cantora de jazz. O Midnight Lounge e o Velvet Room, que é o quarto de veludo. Todos aqui com uma vibe que remetem ao jazz, a discos de vinil, pelo menos me passa essa vibe. O Noite Dela eu acabei descartando porque eu acho que ficaria algo muito voltado para o público feminino. E o meu público-alvo são ali jovens adultos e adultos, numa margem dos 20 até os 50 anos. Pessoas que têm interesse por jazz ou querem conhecer mais sobre jazz. Então eu acho que focar muito no pronome feminino acabaria dificultando isso. O Velvet Room eu achei legal, mas eu não me deu aquele brilho no olhar. E eu gostei bastante do Midnight Lounge, porque pelo menos o lounge, ele é uma palavra que já foi bem abrasileirada. Então eu imaginei pessoas falando tipo, vamos lá no lounge, pra eu dar uma encurtada, como normalmente fazem, né? Em Velvet Room eu acho que seria meio chato de ficar abreviando. Então eu acabei por escolher o Midnight Lounge e agora eu vou dar uma pesquisada em fontes e famílias tipográficas para ver o que eu vou fazer com a logo dele. Baby, kiss me. Bom, essas daqui foram as opções que eu fiz, seguindo a estética que eu tava pesquisando antes. E entre essas daqui, as minhas favoritas foram essas 3 últimas. Então eu separei elas aqui num cantinho. E eu ainda tô em um pouco de dúvida entre elas. Por quê? Eu gostei de todas. Eu gostei principalmente dessa daqui do meio. Porém, essa fonte aqui não é uma fonte original. Ela foi baixada de um site pirata e por conta disso ela não tem tantas variações. Ela só tem essa variação e a versão itálica dela. O que não é um problema tão grande em um projeto fictício, mas também eu não sei como vai ser daqui a pouco quando eu precisar fazer um mockup, um cardápio, um post no Instagram. Às vezes é bom ter essa variação de fontes. Então, o que aconteceu? Eu encontrei essa fonte aqui, que é bem parecida, porém é uma fonte do próprio Adobe Fonts. E eu tenho várias variações. Eu tenho todas as variações da fonte, caso eu precise para alguma coisa. E o que eu pensei? Eu vou tentar replicar, pelo menos para logo, o estilo dessa fonte aqui do lado, que, por exemplo, são coisas bem simples. Esse I aqui, ele é mais curvado, enquanto esse daqui, ele é um pouquinho mais reto. E tudo isso aqui a gente consegue mudar a partir do momento que a gente vetoriza essa tipografia e começa a mexer nos pontos dela. Então, acho que vai ser tranquilo de fazer. Eu adicionei esse the aqui na frente também, porque todas as referências que eu estava vendo, ele juntava uma tipografia serifada com uma tipografia cursiva caligráfica. Então, eu acho que fica bem interessante. E eu não queria mexer no Midnight Lounge, porque eu achava que dificultava muito a leitura e a legibilidade. Então, eu resolvi adicionar um the, que é tipo um toquezinho ali, não é tão necessário que seja legível, já que ele não é o principal, mas ele adiciona um charme. Agora, eu tô em dúvida entre esses dois. Eu gosto mais desse, eu acho ele mais clássico do que esse, só que esse daqui é legal porque ele tem várias opções para a mesma letra.
Então, ele é bem customizável. Então, isso acabou me deixando um pouco indecisa ainda. Mas eu acho que eu vou seguir com esse daqui. Vou tentar replicar o que tá nessa, que é a The Silver Editorial. Essa daqui é a Ivy Bodoni. Então eu vou tentar transformar essa nessa só pro logo. Pro resto dos assets eu vou manter ela original. Trouxe vocês aqui bem pertinho pra fazer o último update de hoje. Porque já são 7 horas da noite e eu tô trabalhando nisso desde as 3h30. Com uma pausa pro café, mas fora isso foi basicamente direto. Esse daqui ficou a logo final do projeto. No final eu acabei utilizando aquela primeira fonte cursiva que eu tinha gostado. E aí, como eu falei pra vocês, eu refiz, né? Eu alterei toda aquela fonte pra ela ficar parecida com a outra, que eu tinha gostado mais. E, além disso, eu troquei os pingos dos is por meia-luas, porque acho que combinava com a vibe Midnight. E tá sendo bem difícil pra mim, na real, fazer esse projeto. Toda vez que eu leio Midnight, vem a música Midnight Sun, da Zara Larsson, na minha cabeça. E eu tô tentando fazer um negócio envolvido no jazz, né? E de repente começa a tocar um Europop na minha cabeça, mas tudo bem. Essa daqui foi a identidade visual da marca, as cores que eu tinha conversado com vocês antes. Aqui em cima eu separei bonitinho os códigos Hex e os códigos em RGB e CMYK. E aqui embaixo quais foram as fontes utilizadas. Aqui eu coloquei a Helvetica, que é uma fonte, né, padrão dos designers aí, só caso necessário para textos corridos, né, corpo de texto, porque as outras fontes são muito mais trabalhadas e nem sempre vai ser uma boa fonte para legibilidade caso queira colocar em um menu ou alguma coisa que tenha mais texto. Então, no fim ficou ela para corpo e essas duas aqui que foram usadas na logo, que é a Ivy Bodoni e a Monsieur. Acho que é assim que se fala, Monsieur. Enfim, essas duas aqui ficaram. E é isso, agora eu vou tentar fazer alguns assets, como o menu do bar, um cartão de visitas, algumas coisinhas de feed para rede social. E amanhã eu acho que eu volto com o resultado final para vocês, quando tiver dia, porque já é de noite. Vindo aqui finalizar esse segmento do vídeo e mostrar pra vocês o resultado final do projeto. Esse daqui é o The Midnight Lounge, ele é um bar estilo pub e jazz, que eu, por algum motivo, escolhi que ele seria em Curitiba. Ele segue uma estética meio old money, chique, tons escuros, luzes baixas, e eu tô muito feliz com o resultado do projeto. Eu comecei ele ontem às 3 da tarde, eu terminei ele hoje às 3 da tarde, e considerando o tempo que eu me dei pra fazer, porque eu não queria entrar nesse meu buraco negro do perfeccionismo e ficar horas e horas mexendo nesse projeto, eu fiquei bem feliz com o resultado, levando em consideração isso. Mas então, esse daqui é a logo final, como eu mostrei pra vocês ontem, o The em uma letra cursiva e o Midnight Lounge em uma letra serifada. E pra dar um toquezinho de customização, eu troquei os pingos dos is por meia-luas. A paleta de cores dele então ficou o verde como cor principal, o laranja como cor complementar, e o bege barra marfim e o marrom como cores de apoio. Hoje eu fiquei fazendo grande parte do tempo esses mock-upzinhos aqui, então a gente tem uma camiseta que seria o uniforme do pessoal que trabalha, tem porta-copos, tem cardápio, tem posters e outros mock-ups que eu achei que combinava ali com o ambiente de restaurante barra bar. Mas é isso, eu estou muito orgulhosa de mim mesma por ter conseguido passar por esse trauma e essa parede que estava me impedindo de evoluir no design novamente.
E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer alguns vídeos mais aprofundados, mostrando passo a passo do meu processo criativo, algo mais detalhado e talvez um projeto um pouco maior.